Então, começou. Mais um Toda a Vida Reto. Certo? Certo. É isso. Eu sou. Então, vamos lá. Agora a gente tem uma abertura, né? Foram muitos pedidos, muitas solicitações para que a gente profissionalize a coisa aqui. Então, tem até uns papéis. Inclusive, uma das convidadas passou um feedback aqui e a gente foi atrás de fazer a tarefinha, né? Então, vamos lá. Eu sou o Thiago. Eu sou a Mayara. E esse é o... O que eu faço, amigo? Faz. Eu não vou cortar. Eu não vou cortar. Tá bom, então. Eu sou a Mayara. Eu sou o Thiago. Esse é o Toda a Vida Reto, podcast que fala sobre empreendedorismo, marketing, histórias inspiradoras. Todo o conteúdo de mídias digitais é feito pelas gurias dos posts. E a parte de audiovisual pela Foto Publi. Então, damos início a mais um episódio do Toda a Vida Reto. É isso aí. E com a gente aqui está a Marina, né? E quem vai fazer a apresentação dela? A Marina, ela foi muito modesta no formulário que a gente mandou para ela para conhecer um pouquinho mais da vida dela, mas a gente fez a tarefa de casa. Marina é mestre em administração com 15 anos de atuação em comunicação, ela vai nos corrigir aqui hoje. Professora universitária, jornalista e consultora nas áreas de gestão e conteúdo, fellow da primeira edição do Facebook Local News Accelerator. Isso. Programa sobre transformação digital comandado por consultores internacionais com passagens por veículos como The New York Times. Nada menos que isso. Um beijo, tô indo embora, né? Porque depois dessa, atuou na coordenação do projeto de transformação da NSC Comunicação. Eu tô pensando o que eu tô fazendo aqui agora. E aqui eu tenho que ler, tá, gente, né? Com mais de 9 anos de liderança de pessoas, os últimos 5 anos voltados para times digitais, chegou a comandar mais de 50 profissionais diretamente. Atuou por mais de 10 anos em veículos de rádio, TV, impresso e digital, além de ter trabalhado em comunicação corporativa, assessoria de imprensa, atendimento ao cliente. Tem especializações nas áreas de comunicação estratégica e eventos, gestão editorial e jornalismo digital, além de cursos em métodos ágeis. E trazendo para um viés mais pessoal, é filha da Sônia e do Arnaldo e esposa do Thiago, outro Thiago. Marina, depois desse roteiro inteiro, a gente encerra o nosso podcast por aqui, na brincadeira. Agora nos conte quem é você, nos fale da sua história como jornalista, como comunicadora. Quem é você como pessoa? Tá certo. Meu Deus, eu sou uma pessoa de 87 anos, depois de ter lido tudo isso. Fui envelhecendo na medida que vocês foram lendo. Eu sou uma pessoa que... Eu nasci em Tubarão, no sul aqui de Santa Catarina, né? Minha família é de Floripa e de Tubarão. E aí, até eu entrar para a faculdade, eu me mudei, assim, a cada 2, 3 anos eu mudava de cidade. Então, eu morei em Maringá, morei em Blumenau, morei fora do país, morei em Barcelona, quando meu pai foi estudar. Então, eu sempre tive que me adaptar muito a mudanças, assim. E acho que isso se refletiu também na minha carreira. Então, eu nunca consegui ficar num lugar onde eu tinha que fazer a mesma coisa por muito tempo. Eu não sou muito de rotinas, eu gosto de... dinâmica. De dinâmica, de transformação, de cada dia fazer uma coisa diferente, né? Meu marido, ele brinca comigo, meu Deus do céu, como assim? A gente já tá quase 16 anos juntos. Eu falo, mas é porque toda a vida a gente inventa alguma coisa. Uhum. Se a gente ficar na mesma por muito tempo, não vai dar certo. Inclusive... Galera de Francisco Beltrão, meus amigos queridos, essa moça aqui já fez matéria junto com o Jornal de Beltrão. Já quero até entrar nesse tópico contigo, porque tu é super viajada. Não tanto quanto a Glória Maria, né? Que infelizmente nos deixou hoje, deixou aqui no dia aqui da gravação, né? Que viajou 160 e poucos países, pelo que eu vi. Não sou tão viajada assim, mas quero. Mas já é. Mas seria um bom foco para a vida, né? Mas sim, Beltrão eu conheci quando eu fui fazer uma reportagem. Eu era, acho que, editora no Jornal A Notícia aqui de Joinville. E a gente fez uma série de reportagens sobre a migração paranaense para Joinville, assim. Então, lá eu conheci a cidade. Depois eu ainda mantive contato com o pessoal do Jornal de Beltrão, fiz consultoria. Então, é uma terra que eu acho bem bacana, assim, espero poder voltar. E tu não fez só lá, né? Você foi para vários lugares. Isso. No Paraná, nesse a gente viajou período. Quase 2.000 quilômetros nessa aventura aí. Eu e o Diógenes Pandini, que é repórter fotográfico. E foi muito divertido. A gente pegou um carro do jornal e foi, né? Reservei naquela época, né, gente, 2011, não era assim
Booking, Airbnb, era tudo diferente, né? Ainda mais lá para o sudoeste do Paraná. E aí a grana era toda do jornal, então eu recebi um orçamento e tinha que dividir aquilo ali, né? Então, para escolher hotel, para saber onde é que a gente ia parar, para escolher restaurante, eu não lembro qual foi a cidade, mas no meio do caminho, assim, uma vez a gente estava viajando, a gente estava morrendo de fome, e aí tinha a cidadezinha que a gente tinha que visitar, e a gente parou, assim, viu que tinha um restaurante mais ou menos, assim, aí tá, vamos dar uma volta, ver se acha alguma outra coisa, né? Bem no interiorzão, não sei como é que era o lugar, o nome. E aí, lá pelas tantas, a gente não achou mais nenhum. A gente andou, deu assim, cara, vamos parar ali e perguntar pra uma senhora, assim, na loja, né? Aquela dona da loja que tá esperando, né? O que tu quer? Aí a gente parou o carro, eu abri o vidro, assim, a senhora sabe aquele restaurante ali na entrada? Dela, sei, assim, é bom aquele restaurante ali? Dela, olha, se é bom, eu não sei, mas é o único. Então, agora a gente eu vou te convidar para ir lá aventuras. de volta. A gente já melhorou. ampliou a cidade. Não, mas Beltrão já era grande, assim, né? Sim. Essa foi uma outra cidadezinha minúscula do caminho, assim. Era um pere. Não, brincadeira, gente. Ô Marina, e então vamos lá, porque né, se a gente for pegar aqui o teu currículo, vamos voltar para a atualidade. O que a Marina faz hoje? Hoje eu atuo como diretora executiva de comunicação na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Joinville, que é um cargo muito de gestão, é um cargo bem técnico, assim, né? Então tem o secretário de comunicação, que é o aporte direto ao prefeito, e eu estou abaixo do secretário. E aí a gente tem um time com 3 gerências, né? Uma equipe maravilhosa, aliás. E entre todas as funções que a gente tem ali, a gente cuida da ouvidoria da prefeitura, a gente cuida de todo o relacionamento com a imprensa, com os jornalistas, a gente faz todos os eventos, cerimonial, protocolo, a gente faz toda a parte do site digital da prefeitura, redes sociais da prefeitura, então tudo isso é a nossa equipe que faz, assim, né? E além disso, eu sou professora no Bom Jesus IELUSC, que até hoje a gente está aqui, né, na casa cedida pelo IELUSC, que é uma coisa que eu amo fazer, ser professora universitária, amo estudar, então sala de aula para mim é o melhor ambiente do mundo, porque é onde eu aprendo, né, onde eu tento compartilhar um pouquinho do que eu sei, mas principalmente aprendo assim todos os dias. Pois é. Ô Marina, tu pegou bem essa parte da transformação digital, de certa forma, né? E você lida com os jovens hoje. O que é mais contrastante para ti? Na época que nem tu falou, não tinha GPS, basicamente GPS para lidar ali, e hoje, que é lidar com muita informação. O que para ti, quais são os pontos, assim, pontos bons e pontos ruins dessa transformação digital no teu ponto de vista? Eu entrei no Jornal Notícia em 2010, né? Eu tinha acabado de me formar, estava formada há nem um ano. E eu entrei com um monitor daqueles amarelos, assim, sabe? Tubo? Tubo, que a minha mesa era curtinha e o monitor ficava aqui, eu trabalhava assim, ó. Para eu ficar longe do monitor, o teclado era aqui só se eu ficasse assim. Porque era tudo muito próximo, né? E sair de veículo hoje, né, atuo no celular. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo que eu consigo trabalhar tranquilamente pelo meu celular como qualquer outra pessoa, assim. Esse é o ponto de tecnologia no que a gente pode dizer como palpável. Mas trabalhar com jovens assim mostra que a tecnologia e a internet, o universo digital, ele não é uma coisa necessariamente relacionada com idade. Né? Para a pessoa conseguir ter um mindset digital, para a pessoa conseguir fazer com que a empresa dela se transforme, para conseguir atingir o público dela, ela tem que ter muito mais uma cabeça flexível, ela tem que ser uma pessoa empática, ela tem que estar disposta a saber que ela não sabe tudo, que o cliente dela não gosta necessariamente do que ela gosta, né? Do que ela ter 18 anos, ou ela ter 17 anos, ou ela ter 45 anos. Isso, para mim, faz pouca diferença quando a gente fala em transformação digital. Né? Dos veículos, como eu falei para vocês, eu comecei com um monitor de tubo no jornal impresso, que a gente fazia reunião para decidir os assuntos do dia às 2 e pouco da tarde e fechava a edição 10h30, 11 horas da noite. Né? Porque a edição era no dia seguinte e para muita gente era novidade o que estava ali. E agora não, é tudo instantâneo. E nessa transformação eu lidei com muitos profissionais, inclusive tive que liderar muitos profissionais mais velhos do que eu, bem mais velhos do que eu fui editora-chefe do jornal antes dos 30 anos, com 27 anos, e tinha colunista com 50, com 60, né? E que muitos deles eram muito mais digitais do que os estagiários do jornal. Porque eles sabiam que o que eles tinham que entregar era um produto que o público se identificasse. Eles eram preocupados, por mais que eles não sabiam mexer na ferramenta,
né? Às vezes eles não sabiam, tem dificuldade aqui com o celular, tal, como é que eu vejo isso? Mas eles queriam saber aquela informação. E às vezes a gente tem essa ideia de que, porque é jovem, sabe fazer. E não, o jovem não necessariamente ele tem a ideia da importância de a gente olhar os dados, de a gente conseguir transformar aquilo em informação para tomar decisão, né? Da importância de a gente entender que cada um se comunica de um jeito, que se você quer falar com uma pessoa que mora lá em Francisco Beltrão e que tem uma realidade de um jeito, é diferente de tu falar com uma pessoa que mora em outro lugar, por mais que a internet pode estar em todos eles. Então, sabe, são nuances assim que esse que eu acho que é o grande desafio, entender que a tecnologia, a ferramenta, ela é uma parte da comunicação, mas ela não é a solução de comunicação. Mas até na docência tem isso, né? Os alunos, de princípio, querem saber as ferramentas. Quando que eu vou aprender o Photoshop? E aí tu fala, cara, Photoshop é o de menos, pode ser que tu nem precisa aprender. Até de botar na cabeça deles que aquilo é só mais um meio e que daqui a pouco ele vai fazer no tablet, não importa, difícil, né? Então, com isso que tu tá falando, é o repertório. Acho que o jornalismo, muito mais do que outras áreas, é isso, né? É a experiência, porque se for ver, é sempre um quebra-cabeça. Nunca é igual também, as informações, certo? Acho que tu não consegue lidar sempre da mesma forma, não existe um roteiro. Porque essa questão de a experiência resolve mais rápido, não tem o que substitua, né? É assim também dentro do jornalismo? Com certeza, né? Acho que dentro da comunicação como um todo, assim, vocês trabalham com clientes, né? Vocês têm agência digital, tu tem uma agência, né? Tu também trabalha com a tua agência e tal. E eu também já atuei nessa área e hoje atuo. E hoje eu tenho a sorte de ter gestores que entendem a importância da comunicação e entendem a importância de ter pessoas especializadas e que trabalham com isso e que sabem realmente o foco disso, né? Como é importante a gente se qualificar nesse sentido. Porque vai muito além de usar uma ferramenta. Se você quer aprender a fazer um vídeo editado, fazer um TikTok, eu não sei usar o TikTok, não é? Eu sei assistir e tal, mas eu não sei fazer um bom vídeo no TikTok ou no Instagram. Não é a minha especialidade. Uma coisa que eu brinco muito com meus alunos é não acreditem em quem fala que é especialista em marketing digital, porque marketing digital é gigante. Né? Hoje em dia, todo mundo é especialista em marketing digital. Então, não acreditem tudo, nisso, né? A gente tem que Às ser... vezes eu fico, meu Deus. A gente tem que ser especialista em entender o público, em comunicar as pessoas. E aí tu pode saber mais uma ferramenta ou outra, né? Tu é muito melhor em audiovisual do que eu sou. E tá tudo certo, a gente se complementa. Né? Então, acho que o grande desafio, assim, o grande ponto da gente lidar com comunicação hoje, em relação a como era... Sempre teve gente que achava que sabia fazer comunicação. Isso é desde, sei lá, da Idade da Pedra, devia ter alguém lá que achava que o sobrinho ia fazer melhor. Então, sempre teve isso, né? Mas o que a gente está vivendo hoje é um acesso muito grande às ferramentas, né? Um acesso muito grande a todas as possibilidades. O que é ótimo, não é errado o empreendedor conseguir fazer as redes sociais dele, o empreendedor conseguir, né, fazer os vídeos dele e comunicar, porque o que mais importa é o conteúdo que ele tem. Então, ter essa visão é fundamental. Os alunos, às vezes, ficam chateados com isso, assim, eu vejo sala, porque agora o cara vai lá e faz os negócios da empresa dele e tá errado, tinha que ser um profissional. Calma, vamos entender a realidade daquele cara, né? Os recursos também são limitados, nem todo mundo vai ter financeiramente questões. E aí a gente, como especialista em comunicação, pode entrar para ensinar como ele tem que fazer, para dar uma consultoria de como ele tem que fazer, até ele crescer e aí sim contratar e profissionalizar, entender a relevância do trabalho de cada um no processo. Né? Acho que a valorização vai se dar até para ele botar a mão na massa e ver que não é fácil. Se ele nunca fez, é muito mais difícil, né? Ele entender o processo. Até porque, assim, o empreendedor, né, principalmente quando tu tá começando, tu tem que ser um pouco de tudo, né? A gente falava com o Guilherme até no episódio passado, é um pouco de advogada, é um pouco de administrador, é um pouco de comunicador, né? Então, faz parte do momento que a pessoa tá passando. E até tu falou, assim, que prestou consultoria para as empresas, né, na questão de comunicação. Levando a comunicação agora para um outro lado, quantas das empresas que você já trabalhou que falou que o problema da empresa era comunicação interna? Sempre. Quantos por cento? Todos os problemas da empresa são comunicação. E agora, o problema é comunicação ou é falta de processo? Eis a questão. Geralmente, o problema até é comunicação e a culpa é do cara que disse que o problema é comunicação. O dono. Não, a Marina tá falando porque ela não tá atuando com empresas diretamente. A gente vai ficar quieto. Não, mas esse é um recado para você, dono. É verdade. Você é dono de empresa, um recado para você. Né? A gente tem que entender, que assim, quando a gente é dono de um negócio, a gente estava falando ali agora
que hoje todo mundo é um pouco de tudo, né? E aí o cara vai fazer as redes sociais dele e acha que entende comunicação por isso. Ué, a gente não faz a gestão dos nossos negócios? Né? Vocês têm agência de comunicação. Vocês não fazem a gestão daquilo, vocês não fazem a gestão financeira, vocês não fazem o comercial, vocês também não fazem. Vocês também estão entrando num métier que não é o de vocês, né? É por isso que a gente está aqui, para aprender com os outros. E o sonho de vocês é crescer a um ponto em que isso, ou seja, feito por outras pessoas, ou que vocês tenham tempo para fazer o que vocês gostam mais de fazer. Sei lá, meu marido é arquiteto, ele tem um escritório de engenharia e arquitetura. Ele gosta de projetar, mas ele tem que contratar e demitir, ele tem que vender, ele tem que fazer todas as outras coisas, né? Então, ou ele se qualifica para fazer isso para sempre, ou ele tenta crescer para contratar pessoas que vão fazer isso por ele. Então, alguém fazer a comunicação da sua própria empresa, para mim, é um processo tão natural quanto isso, né? E em relação ao problema das empresas ser comunicação, é porque eu acho que as pessoas, em geral, idealizam o que é a comunicação. Como o Thiago falou antes, elas vão em busca daquele roteiro, do que eles acham que funciona para todo mundo. Quando, na verdade, não. O processo de comunicação, ele é muito reflexo da organização. Então, que como mulher a organização maravilhosa, funciona? pelo amor de Deus, vamos fazer um recorte disso. Recorte marca aí. Faz. Obrigada, ela conseguiu colocar em palavras o que eu penso. Sim. Desculpa, pode continuar. Não, tudo bem. Emocionou ali agora. Me emocionei. Mas é isso, Atrapalhei né? a Então, comunicação é um processo. E aí, se há um problema, pode haver, sim, uma questão de processo, né? E de como isso está envolto. Eu acredito que comunicação está em todas as partes da empresa, né? Então, é natural que o problema seja comunicação, porque isso é uma das coisas que nos diferencia como humanos, né? A gente tem imaginação, né? A gente conseguir criar histórias, deuses, preconceitos, né? Os outros animais não têm preconceito um com o outro pela cor que o animal é. Tu é um cachorro branco, tu é um cachorro preto, não quero falar contigo. Então, isso é uma coisa humana. E essa capacidade também de a gente conseguir se comunicar de uma forma tão complexa, né? Outros animais, eu não sou especialista em animais, mas outros animais se comunicam, claro, todos eles se comunicam, mas da forma complexa como a gente faz, só a gente, só os seres humanos. Então, o problema ser comunicação é lógico, né? É como a gente se relaciona, é como a gente lida, sempre vai ser. Né? E isso pode estar atrelado a processo, pode estar atrelado a ambiente, pode estar atrelado a qualquer outra coisa. Né? A proposta de vocês de ter um podcast itinerante, onde vocês vão ao local onde a pessoa atua, é muito bacana, porque o ambiente que eu escolho para dar entrevista diz muito a meu respeito. Né? Eu escolhi uma sala de aula. Tudo isso aqui já comunica coisas para vocês. A comunicação não é só a verbal, né? Exato, não é só verbal. Então, quando o dono acha que o problema é comunicação, pode ser, mas daqui a pouco é a forma como as mesas estão dispostas. Até porque a gente tem... Eu vi alguns casos que eles acham que comunicação é fala. Só fala. E nem... Aí que tá, o processo depende da comunicação e a comunicação depende do processo. Se tu tem um ou outro, não adianta nada. E aí, quando tu chega ao momento que tu resolve a comunicação, faltou o processo, que a gente já viu, né? E vice-versa. E dentro de uma área de docência, é a mesma coisa. Porque aí tu tem o processo, que é a tua ementa, etc. Mas aí tu tem uma comunicação, que é a parte educativa, vamos dizer assim, né? Pedagógica. E... Por outro lado, se tu não tem toda a organização, não adianta ter a parte de conversação. É bem louco, né? Como tu falou, é tão inerente à nossa existência, tão elementar, que se tu for ver, sempre realmente vai ser o problema a comunicação. Uhum. Deu um tilt aqui já. Então, o problema, sim, é comunicação. E tá tudo bem, né? É como a gente vai lidar com isso e como a gente vai enxergar onde é essa falha na comunicação. Né? Eu sou professora, eu leciono... Agora eu estou indo no terceiro ou quarto ano, 20, 21, 22, 23. Então, estou no quarto ano seguido, porque eu tive que parar um período de dar aula, que eu estou dando aula no curso de publicidade aqui do Bom Jesus e Elusque, por exemplo. E pelo quarto ano eu vou dar algumas disciplinas pela quarta vez, né? O que eu tenho que ensinar é basicamente a mesma coisa, né? Tem que atualizar, tal, mas o que eu tenho que ensinar, os pontos principais da disciplina são os mesmos. Mas eu não tenho como fazer a mesma apresentação sempre, ou o mesmo conteúdo sempre, porque as pessoas são diferentes. Então, às vezes eu tenho uma turma que absorve melhor com desafios, com eles tendo que criar. Tem uma turma que às vezes aprende melhor com trabalhos individuais e provas.
Porque a forma como eles se comunicam, né? Tem uma turma que eu posso fazer piada, que eu posso né, ser do jeito que eu sou bem assim mesmo. Tem turma que peraí, deixa eu me conter um pouquinho, porque aqui funciona de outro jeito. Então, eu adapto a forma como eu me relaciono com elas para fazer com que elas absorvam esse conteúdo. E é assim de qualquer forma, quando você é um líder, quando você quer ter a rede social da sua empresa, qualquer coisa que você quer fazer, você tem que entender qual é o canal que você está usando, com quem você está falando, qual é a mensagem que você quer passar. Então, são todos os pontinhos ali da comunicação que são importantes para que ela seja efetiva, sabe? Pode ser uma reunião, pode ser falta de uma reunião de gestão. É um processo? Mas é um processo comunicativo. Né? Não, na empresa ninguém sabe de nada. O cara bota um produto novo na prateleira e os funcionários não sabem nem que aquele produto existe. Isso é um problema de comunicação? Né? É um processo? Sim, todo produto que entra deveria ter um processo de apresentação, mas é uma comunicação. Então, eu concordo com os clientes que têm um problema de comunicação. E o problema é eles. E a gente vê direto, né? Provavelmente, eu e a Marina, a gente já trabalhou junto lá. Então, a gente pode falar assim, o pouco que eu trabalhei com ela, eu vi o quanto ela domina isso, né? Mas acho que nós três aqui vimos isso acontecer em algum momento da vida, que às vezes, a comunicação, ela é tão necessária, mas também tão óbvia, que ela passa despercebida. É como assim, tu explicou para os teus clientes que o teu produto faz isso? Ainda não. Né? A gente peca, às vezes, pelo mínimo dentro dessa área, né? Eu lá na prefeitura, eles brincam comigo que eu tenho alguns ditados, né? Então, o primeiro ditado assim que colou meu não existem segredos na prefeitura, né? E vale para qualquer coisa. Galera, não existe segredo. Tá, não existe. Para de teoria da conspiração, tá? Pelo amor de Deus. Né? Não, e não existe na vida, não existe. Saiu da tua cabeça, querido, acabou, não é mais segredo, né? Então, tudo que a gente pensa, que a gente fala, especialmente na gestão de um negócio, a gente tem que ter essa consciência, né? As pessoas podem ficar sabendo a qualquer minuto e você não vai controlar isso, né? Então, como é que você vai lidar com as questões da sua empresa? Como é que você vai lidar com... A gente está aqui numa reunião, digamos que nós temos uma agência, nós três, e a gente decide que a gente tem que contratar alguém para tal coisa, né? Pode ser que fique entre nós três, mas pode ser que não. Pode ser que tu saia e comente com alguém, tô precisando contratar alguém, mas não fala para ninguém. Aí a pessoa já vai lembrar de alguém e vai dizer, não fala que eu te contei, mas eles vão contratar alguém. E aquilo, sabe? Então, a gente tem que sempre saber que a informação não vai ser segredo, não vai ficar só na nossa cabeça. Esse é um primeiro ditado que eu brinco. E o outro que tem relação com o que o Thiago estava dizendo é o óbvio precisa ser dito, né? Esse é o primeiro passo para a comunicação ser bem sucedida. E pode ser num relacionamento, né? Eu aprendi isso ao longo dos meus anos, por mais que eu casei muito cedo, com 21, mas eu namorei muito cedo também. Então, é uma coisa que a gente aprende, assim. Não adianta tu falar assim, poxa, eu queria que ele me trouxesse flores. Ele não vai saber. Né? Homens, especialmente, né? Eles não vão saber. Nem posso reclamar. Fica fazendo média aí. Mas, em geral, é isso, né? A gente tem que falar. Então, se a gente quer que o nosso cliente entenda uma mensagem, a gente precisa ser muito claro em relação àquela mensagem. Se a gente quer que o funcionário entenda uma mensagem, precisa ser muito claro em relação àquela mensagem. É claro que existem jeitos e jeitos, né? E é para isso que nós aqui servimos, para dizer os jeitos. As estratégias para chegar naquilo. Também não pode ser assim, né? Então, pessoal, eu já estive em empresa que... então, pessoal, é verdade o boato, tá? Vamos demitir 170 pessoas a partir de segunda-feira. Hoje é quinta, então até segunda-feira vocês vão saber que eles são demitidos. Mas tu vai fazer o quê? Instalado dentro do lugar. Vamos lá, galera. Não existem segredos e tal, mas a gente tem que tomar alguns cuidados de como, né? Mas o óbvio é fundamental. Se a gente não fala, ninguém vai saber. Marina, estava em cima de toda essa informação, ela começou perguntando dessa transformação digital. E tu estava dentro dos 2 meios que sofreram mal... Tá, voltando. Então, Marina, a primeira pergunta ali foi sobre a transformação digital. E tu estava no meio das 2 áreas que mais sofreram, de alguma forma, né? A comunicação e a educação. Claro, todas sofreram, mas essas... Acho que dentro da parte digital, agora nos últimos, vamos falar aí, até pré-pandemia, começou a sofrer, mas agora demais, né? Mudou muito. E outra grande transformação que tu está passando ainda, de repente, é a parte da comunicação dentro da política, já que tu está dentro da prefeitura. Então, tu gosta de problema, né?
vamos dizer assim, está vivendo muitos problemas. Como é que tu... A minha dúvida é assim, eu sei que tu é muito otimista, sempre muito para cima. Em algum momento, dentro dessas transformações todas, te deu medo? Ah, lógico. Medo, desespero, pavor, pânico, tudo junto. Eu vivi um período... Eu entrei na redação do AN, tinha mais de 100 jornalistas. Quando eu saí para ir para Florianópolis, ficaram 11. Então, né, imagina, né, a exterminadora do futuro, né? Tive que derrubar, mentira, né? Eu tentei fazer de tudo para fazer da melhor forma, mas é uma mudança muito radical, assim, né? E agora com pandemia, de a gente ter que dar aula totalmente online, as minhas disciplinas até ajudam, porque são disciplinas bem teóricas, assim, mas imagina uma pessoa que dá laboratório de rádio, como é que tu vai fazer isso online? Ou tu que dá foto, né? É muito complexo, assim. Então, com certeza, é bem assustador. Mas é a gente entender que a essência daquilo, né? A essência de ensinar, a essência da comunicação é o conteúdo, é o que a gente quer passar para as pessoas. E a plataforma é um apoio para isso, né? Pois é, Marina, você que está dentro da... Gente, espera aí, eu tenho um negócio... Gente, por favor, vamos se inscrever no canal do YouTube, já ia até esqueci de falar ali, tá? Vocês estão assistindo por gentileza, obrigada. Agora, e se vocês estão gostando do que a gente está falando aqui, porque, em teoria, esse aqui é o quarto episódio contando o piloto, se vocês gostaram dos conteúdos, compartilhem com os amigos, né? Marca a gente. Eu achei bem legal que tem comentários lá no YouTube, eu até estou respondendo os que eu consigo, são muitos. Então, mas de verdade, ajuda a gente a crescer e compartilha. Segue no Spotify também, né? Tem no Spotify, e no Spotify tá com vídeo, tá? Nós somos e multiplataformas. Tem no Google Podcasts e como a gente tá pelo Anchor, vocês conseguem assistir em qualquer plataforma. Aqui, ó, de olho em vocês. Ajuda lá. Marina, tem uma pergunta para te fazer em relação a... Você está dentro hoje da prefeitura, gerenciamento de crise o tempo todo. Qual que foi a pior situação que você passou e como que você reverteu isso? Tá. Trabalhar em gestão pública nunca foi um sonho, assim. Até como eu comecei no impresso e nunca tinha pensado em trabalhar com jornal impresso, sabe? O que eu tento fazer na minha vida é me permitir. Tudo que aparece, se eu tenho possibilidade, eu digo vamos, para ver como é que é. E prefeitura foi a mesma coisa. Pintou uma possibilidade, tinha um processo seletivo, me inscrevi, gostaram, passei, vamos ver como é que é. E é muito louco porque, como qualquer organização, acontecem muitas coisas todos os dias, né? A diferença é que tudo que acontece numa empresa privada nem sempre é de interesse público, né? E na prefeitura, não. Tudo que acontece na prefeitura é de interesse público. Então, são dezenas de microcrises que podem virar crises piores que a gente tem que fazer a gestão todos os dias, né? Falando dos 2 primeiros anos agora aqui na gestão, a gente enfrentou coisas bem pesadas, como alagamentos, chuvas, né? Assim, questões que são bem complexas, que exigem um esforço de comunicação muito grande para prestar serviço para a população. Acho que a comunicação pública, a gestão pública, o principal ponto dela, especialmente quando a gente vai falar de prefeitura, de poder municipal, que é tão próximo das pessoas, é de a gente conseguir prestar um serviço. De a gente conseguir dizer para o cidadão assim, isso aqui o senhor tem direito a esse aqui. Não, isso aqui o senhor está com problema de saúde, o seu atendimento é aqui. Isso aqui é tudo seu, vai ter dinheiro para a cultura, para escrever um projeto é assim, Então, a gente tem que ser muito professor o tempo inteiro, a gente tem que ensinar a utilizar e prestar serviços, né? Então, quando a gente vai falar de gestão de crise, tem desde as mais emblemáticas, né? A gente teve uma situação no Natal de 2021 que, ia ser o primeiro grande evento pós-pandemia, né? Foi o primeiro grande evento pós-pandemia e teve um incidente terrível, né? A calçada desabou e a gente teve que lidar com toda essa gestão naquele momento. Então, estar no evento, com a crise acontecendo naquele momento, né? Com a dificuldade de obter informação, a gente estava de um lado do rio e o problema estava do outro lado, né? Então, a gente conseguir se comunicar. Eu fiquei sabendo porque uma pessoa que trabalha na prefeitura e não é no setor de comunicação entrou em contato comigo. Marina, tu que é da comunicação, eu tô aqui do lado, o que tu precisa saber? Até a gente ter tempo de chegar lá. E até você chegar lá, já estava no Instagram. Foi ao vivo, quase. Uma parte, assim, cômica dessa situação é que eu tinha combinado com meu marido, como ia ser um primeiro grande evento da equipe, eu falei assim, amor, vai no mercado e compra umas Coca-Cola, cerveja, salgadinhos, para quando acabar o evento, vai estar todo mundo cansado, a gente comemora ali, vai ser uma surpresa, traz tudo no porta-malas, quando acabar a gente vai tudo lá no carro e comemora o sucesso do evento.
Aí, quando começou aquela situação, eu só consegui mandar um emoji de cocôzinho pra ele, né? Tipo, deu merda. E aí ele... O que houve? O que houve? E eu não conseguia mais responder. Eu só queria, tipo, falar pra ele, ó, para o plano, né? E aí ele me contou depois que enquanto ele estava passando as compras no mercado, as pessoas do mercado já estavam dizendo, nossa, tu viu o que aconteceu lá? E ele assim, gente, o que aconteceu, né? Só eu não sei. E ela tá lá e não me fala. Porque a minha prioridade era lidar com a situação, né? Meu marido com a cerveja era outro caso. Tava bem, tava Ele salvo. comprou igual, levou a cerveja tudo para casa e a gente bebeu outro dia. Mas assim, lidar com uma situação como essa, em qualquer gestão de crise, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar. Né? E, em geral, a gente não faz isso. Quando a gente está em crise, a gente quer agir. Mas eu sempre aconselho assim, para os alunos, tudo, a primeira coisa que você faz é parar e tentar sair daquela situação. Olhar aquela situação de fora mesmo. Assim, né? Imagina seu espírito saindo do seu corpo, sua alma, voando e olhando assim, tá, peraí, o que está acontecendo aqui? Para a gente poder entender qual é a melhor decisão ou qual é a decisão menos pior naquele momento. Né? Um ponto que ficou foi em relação a deveriam ou não ter parado de vez o evento. O evento parou por 40 minutos, 1 hora, que foi o tempo de a gente entender se estava todo mundo bem, se tinha mais risco de acontecer alguma outra coisa. Quando toda a situação estava controlada e o público permaneceu, a gente continuou com o evento. Não é? Porque já tinha 30 mil pessoas ali e pouquíssimas saíram, esperaram aquela 1 hora, não havia mais risco e não tinha ninguém ferido grave. Foram todas, amém, todas as pessoas saíram bem da situação, bem, né? Saíram melhor do que a gente imaginou num primeiro momento, assim. Então, a gente decidiu por retomar aquele evento. E a decisão pode até hoje, em sala, a gente discute o case, né? Os alunos sempre trazem, porque sabem que eu trabalho ali. E eles, mas eu fui contra, eu acho que está errado. Eu falo, não, tudo bem, né? Olhando hoje o problema de é seu, fora... não, brincadeira. Tudo bem, fica com a sua opinião. Ninguém pediu a sua opinião só para constar. E eu sou a professora. Depois de pronto... Não, imagina, né? Depois de pronto é mais fácil a gente olhar, Sim, né? Ali no momento exato. a gente tem que tomar as decisões, mas... Quando a gente vai falar de gestão de crise, eu acho que o primeiro ponto é esse, a gente parar e olhar. E segunda coisa é a gente estar preparado para a crise. É lógico que a gente jamais teria como estar preparado para uma situação como aquela, né? Quem é que vai imaginar uma calçada ceder? Nunca, a não ser que já tenha problema e já seja sabido, o que não era o caso, tu nunca vai imaginar aquela situação. Mas a gente, como gestor, a gente pode se preparar, especialmente para as crises que a gente já sabe que podem acontecer, né? Então, peraí, né? Se eu trabalho na minha empresa, tenho risco de incêndio, eu já sei. Então, o que eu faço? Eu treino uma brigada, eu tenho saídas de incêndio, eu tenho... Então, a gente pode fazer isso para várias áreas, né? Ter um comitê para pensar isso e para ter esse planejamento. Plano A, plano B, plano C, plano D, né? E ter onde olhar. Quais são as empresas que fazem coisas parecidas com o que a gente faz e que já lidaram situações parecidas com o que a gente lida. Para a gente poder entender também, ter uma referência, né? Então, o planejamento te ajuda muito nesse sentido. Porque por mais que a crise não vai ser exatamente aquela, não foi um incêndio, foi outra coisa, mas você já tem quem são as pessoas que precisam ser acionadas, qual é o processo de comunicação que a gente vai falar, quem vai ser o porta-voz, né? Quem vai ser a pessoa definida para falar sobre aquela situação, como que a gente vai espalhar essa mensagem, se a gente precisa atingir o nosso público A, público B, o C, né? A gente vai dimensionando quem são as pessoas para cada tipo de crise. Na hora que isso acontece é mais fácil. Então, a gente já ter esse processo estabelecido. E como tu atua no setor privado, tem muita diferença quando tu vai para uma coisa assim pública? Acho que o principal ponto é o interesse, né? Quando eu fazia assessoria de imprensa para, sei lá, uma fábrica de fogão, a gente tinha que implorar para as pessoas falarem da fábrica de fogão, né? A não ser que tivesse um assunto, sei lá, reduzir o IPI para fogão. Ah, legal, e agora a gente virou assunto. Mas se não, o que a gente faz é corriqueiro, né? Tem 1000 fábricas de fogão. Então, o que te diferencia das outras? Aí é um papel nosso de comunicação de conseguir encontrar as coisas diferentes. Na prefeitura, não. Uma coisa que acontece numa escola particular tem uma dimensão. Se ela acontece numa escola pública, a dimensão é outra. É tudo mais complicado? É tudo maior. Tudo numa dimensão muito maior. Muito pior
porque, né? Tipo, o problema sempre é pior porque ele é público. E a cobrança é diferente. Ah, com certeza. Exatamente. Com certeza. Pois é, e como que você lida? Porque, de fato, isso que tu falou é muito sábio, assim, todo mundo tá cheio de soluções para um negócio que já aconteceu, né? Tinha a solução pronta. E como lidar isso numa era de cancelamento propriamente? Assim, como que vocês lidam com essas questões quando o pessoal... Porque existe proporções, né? Quando é uma proporção pequena, tu acaba, às vezes, até ignorando. Mas quando isso se torna uma proporção muito maior, como lidar com isso? Na internet. Mas eu tenho uma solução para isso, é que pararam de fazer. Os povos antigos sempre tinham magos, né? Tinham os adivinhos, e ultimamente as prefeituras não têm lá um setor de tarologia, numerologia, para tentar prever, né? Bola de cristal, né? Nossa, quebrou também, não. Né? A licitação para pegar outra deu deserto, não. Ia ver quando que vai chover, não tem mais isso, né? Mas essa tua pergunta é muito importante, assim, porque vai para um outro ponto de gestão de crise, que é a gente fazer o real dimensionamento. Por que eu falei que a gente tem que parar e olhar de fora? Às vezes a gente acha que a gente está numa coisa muito grande e ela não é. Entendeu? Então, geralmente ela cresce quando a gente acha que ela já é grande. E ela não era. Ela era pequena. Porque imagina assim, uma pessoa, se a gente for lidar... Lógico, prefeitura, como eu falei, tem um interesse público muito maior, né? Mas um cliente teu, né? Sei lá, uma loja de roupa. E aí você posta lá... Nem sei se tu tem cliente de loja de roupa, desculpa. Ela vai começar a falar o que aconteceu comigo, não, brincadeira. Mas tem um cliente lá, uma loja, né? Não, vamos fazer outra coisa. Ela nem loja me conhecia, de peças automotivas. Peças automotivas, pronto. Mas é uma loja que seja. E aí, em geral, os posts que tu colocas lá tem 100 curtidas, vamos dizer, né? 10 curtidas. Tudo que eu posto dá 10 curtidas, o melhor deu 25. Que é o normal, né? Quando é um perfil pequeno, digamos assim. Aí acontece alguma coisa e do nada tem 200 curtidas. Tu pensa, meu Deus do céu, viralizou isso aqui. Sempre tive 10 curtidas, agora tem 200? Tô ferrada, né? Amanhã eu tô no Fantástico, vai todo mundo falar de mim. Meu Deus, vai fechar a empresa. E aí se desespera. Mas 200 num universo de quantos? Qual que é o teu total, sabe? Então, calma. Um erro muito grande na gestão de crise é dar um remédio mais forte que a doença. Pergunta para um médico qualquer, o que acontece se tu tá com uma gripe simples e toma um antibiótico porreta? Né? Tu vai piorar aquela doença. Então, ter esse dimensionamento é um ponto muito importante para tu conseguir dar o remédio de acordo com a doença. E um ponto, assim, para a gente saber como lidar depois que viralizou e tudo mais, é a gente entender quem a gente é, ou seja, qual é a organização que a gente está trabalhando, quais são os valores nos quais que essa organização acredita e para quem a gente está falando principalmente, quem é o nosso público-chave. Existe uma teoria que é do truth-telling, né, que é o discurso da verdade, que hoje a comunicação, como a gente tem acesso a tudo que acontece em qualquer lugar, não adianta você dizer assim, eu sou contra preconceito. E na sua empresa você tem atitudes preconceituosas, ainda que sem querer. Não é? Então, a gente tem que ter muito claro esses valores. E isso tem que ser refletido em tudo que a gente faz como organização. Exato. É a coerência. Essa é a palavra. Então, quando a gente está numa crise que ficou gigantesca, a gente tem que entender, peraí, mas a minha organização tem esse problema real? Se ela tem, o que eu posso fazer para melhorar? E aí, aceitar isso e fazer, né? Que é um grande problema, porque junto com as organizações tem as pessoas têm ego, as pessoas, elas nunca querem estar erradas, né? Eu não quero ser preconceituoso, por mais que eu sou. Não é? Então, a gente tem essa dificuldade de entender onde a gente precisa melhorar. Então, é para isso que entra o setor de comunicação e, especialmente em crises, junto um setor jurídico, não é? Para a gente conseguir criar a melhor estratégia para lidar com aquele problema. Quando tu tá falando disso, eu tô lembrando algumas premissas do marketing 4.0, que de alguma forma é isso, que é tu ser real, porque dentro desse ambiente que está tudo exposto o tempo todo, qualquer coisa que tu saia daquilo que realmente tu vai sair como mentira. Aquilo que tu falou, não existe segredo.
Olha, Vários aprendizados aqui. Mas isso que tu falou é verdade, assim, de dar o remédio de acordo com o que está acontecendo. Porque eu já vi alguns casos na internet, né? Que era um problema pequenininho, aí a pessoa em exposição foi lá tratar esse problema pequenininho e, na verdade, por causa da reação dela, que o negócio se tornou muito maior, né? Exatamente. Então... Eu vi agora, faz pouco tempo, eu não lembro quem compartilhou de um cara que botou um super carro lá em 2 vagas, não sei se vocês viram. Eu vi. Aí a resposta dele foi tão ruim que voltou contra ele só por conta da resposta, né? Então, e isso se aplica também, que a gente está falando aqui de informação voltada mais à comunicação, assim, que não é a venda, mas às vezes também a própria venda. Quando tu vai vender algo, tu vai lá, passa e devolve, por exemplo, uma informação assim, vou dar um exemplo, não sei se encaixa. A pessoa vai lá e pergunta o preço. E o cara fala assim, por exemplo, para ele, vai lá no direct. Nossa, pelo amor de Deus. Por quê? Né? E aí o cara, custa tu me dar aqui, botar aqui no... Daí o cara, não, mas aqui não sei o que. E aí começa. Nesse sentido, às vezes a gente criou uma crise, segredo, e criou uma crise em cima de uma coisinha que era só o preço, isso que eu tô querendo dizer. É R$10, mas a gente pode negociar na DM, me chama, exato. Né? Pronto. Facilitar, né? Tem uma condição especial pra você, se você vier falar comigo. Agora, por que obrigar o cara a falar num lugar que ele não quer? Não, eu tô comparando, o que eu tô querendo dizer assim, é que tu deu ou eu já vi, responder em um baita de um textão pra não falar o preço. Pô... Era nesse sentido. Desde o começo. Faz o que a Marina falou, pensa, sai um pouco do negócio, te coloca naquele lugar. Essa empatia, né? Da empatia de também se colocar no lugar do outro. E da importância de a gente ter... E aí que vem o diferencial de comunicação, né? Mais cedo a gente estava falando sobre todo empreendedor consegue fazer a gestão das suas redes sociais. Ele consegue até um ponto. Né? E é por isso que ele precisa se qualificar e ele precisa conhecer pessoas, ter referências. Ele não precisa ser meu cliente. Né? Ele não precisa me pagar todo mês para eu fazer o Facebook e o Instagram dele. Não precisa fazer isso. Ou pode me pagar, tá? Eu faço. Depende do tamanho. Calma. Brincadeira. Né? Mas eu quero dizer, não, né? Às vezes ele não vai precisar. Mas ele precisa saber onde encontrar. Ele pode ter uma consultoria, ele pode ter um produto. Eu estou falando isso para micro, né? Para pequenos, né? Lógico, a organização vai crescendo, ou dependendo até tua área de atuação, né? Tu é obrigada a ter. Então, e aí ele tem que ter essas referências, ele tem que saber, ele tem que conseguir, antes de dar a resposta, em geral o que acontece, né? Primeiro, a pessoa vai lá, responde, piora a lambança, aí se desespera e vai procurar alguém para resolver. E aí a gente tem que se virar nos 30 para conseguir resolver a situação. Que nem sempre dá para resolver. Às vezes espera. O tempo cura tudo. Ô Marina, tu tem alguma pergunta? Tu pode fazer não, depois eu eu pular. Tá. É que eu ia fazer uma pergunta mais lá pro final, que eu acho que é interessante. Tu acredita que a gente está sofrendo algum tipo de censura dentro da informação? E eu vou melhorar a pergunta. Uma manipulação da informação? Assim... tem muitos pontos aí. Um é a gente confundir liberdade de expressão com... sei lá, como falar isso de uma forma leve, né? Mas com mau caratismo, incitação a crime, a outras coisas, né? A liberdade de expressão não me dá o direito de te ofender. Liberdade de expressão não me dá o direito de ultrapassar um limite entre eu e você, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto, que até eu estava pensando... Eu penso muito no chuveiro. Eu estava pensando no chuveiro antes de vir para cá, assim, de coisas que a gente poderia conversar. E é de como a internet, né? Como o momento que a gente vive, nos incentiva a não ter ninguém discordando da gente. Né? Como a gente tem toda essa questão de algoritmo, de a gente escolher qual é o conteúdo, né? Você vai lá, abre o seu streamer e escolhe os vídeos, né? A gente não tem mais uma seleção de outras pessoas ou essa liberdade. Se eu não gosto de amarelo, eu não vou ter nada amarelo e eu posso viver a minha vida inteira sem ver a cor amarela porque eu me tranco ali naquela bolha. Então, isso faz com que a gente seja mais intolerante em relação à opinião do outro. Né? Então, eu acredito assim que a gente estava falando antes sobre as dores e prazeres desse mundo virtual e tal, né? E de como a gente tem esse papel importante na família, na educação, no ensino, de a gente olhar para as pessoas e dizer, olha, a sua vida não é o que você segue. O que você segue é um recorte. Da mesma forma que não é o que um determinado canal de televisão mostra.
né? A gente não pode ficar cego para uma única alternativa. A gente tem que olhar todas. Eu sigo pessoas que eu não gosto no meu Twitter. Pessoas com as quais eu não concordo. Mas por quê? Porque como é que eu vou entender o mundo se eu só conhecer o que me atrai? Então eu sigo pessoas com as quais eu não concordo. Pode ser que a pessoa vá lá olhar agora quem a Marina segue, né? Nossa, a Marina segue fulano, segue Beltrano, meu Deus. Sim, porque como é que eu vou conseguir fazer um contraponto entre as coisas se eu não conheço os dois lados? Então, e aí tem também uma falta de conhecimento em relação sobre como as coisas funcionam. Né? O algoritmo, o que ele vai te trazer, o que ele não vai te trazer. Por que o Facebook coloca ou tira uma informação do ar? Não existe um dono supremo de tudo. Né? As coisas acontecem por motivos diferentes. Existem regras. Então, eu não acredito... Eu acho que hoje a gente tem uma liberdade muito grande. E acho que isso fez com que a gente esteja encarando problemas que a gente está encarando agora. Né? Ou a nossa grande liberdade. E o problema não é a liberdade, o problema é a gente não ser ensinado, a gente não ser formado a lidar com ela. A gente lidar com o diferente, a gente lidar com o que a gente não concorda, a gente conhecer as leis, a gente entender o que é um crime, o que é a Constituição, que está sendo falado agora. Né? As pessoas nunca leram nenhum parágrafo, não sabem o que é. Elas não leem nem o manual da máquina de lavar. Né? Então, eu acho que é muito esse ponto, assim. É que hoje eu tenho a sensação, assim, que existe quase que uma obrigação subentendida que as pessoas acreditam que tem que ter opinião sobre tudo. E aí até a gente trouxe um dado aqui que em 2009 cerca de 54% dos brasileiros acreditavam que as mídias sociais intensificavam a polarização política no país. E eu não tenho dúvidas que, se pegar os dados atuais, é muito maior esse percentual, porque de fato, né, é isso que tu falou, o algoritmo, e de certa forma as pessoas em si só querem viver naquele mundo que concorda com aquela opinião e não te dá um contraponto, né? E isso é muito perigoso, na verdade, se tu for parar para pensar. Ai, gente, eu entrei até numa crise existencial aqui sobre isso agora, porque... E voltando ao assunto anterior, de gestão de crise nas organizações, é um ponto que a resposta, digamos assim, digamos que a crise tenha sido gerada por um post, né, de qualquer empresa. Ele fez uma postagem e aquela postagem foi considerada preconceituosa, inadequada, ou qualquer outra coisa. A resposta àquilo, né, a emenda sempre vai aparecer menos. Porque o que todo mundo quer entender é o que aconteceu. E o que aconteceu é o primeiro post. E aí, muitas vezes, a pessoa vai se satisfazer com aquilo. Por isso que é importante ter alguém especializado em comunicação para te dizer, pera, né, não adianta só ir lá e apagar. Depois que está publicado, está publicado. Às vezes tem que apagar, mas não é essa a solução definitiva. Pronto, apaguei, acabou. Não acabou ali, né? Vai ficar por muito, muito tempo, até a próxima polêmica. Então, essa questão de as pessoas escolherem o que elas querem ver também vai contra a gente na gestão de crise, porque é mais difícil de remediar. Tem que ser pensada desde o princípio, tem que ter esse preparo, esse planejamento, essa profissionalização, para a gente não piorar a situação. Que coisa, né? É tão simples, mas tão delicado. Eu digo que é simples para ti que está falando. Eu não estou falando assim, é óbvio para mim que realmente, né, tu tem que sair fora, olhar e tal. Mas na hora... corram. Alguém lá... Gente, é só pegar no meio que a gente vive, né? Agora a questão política, mas não entrando muito nesse assunto. Eu conheço pessoas assim que brigaram com a família por questão política, sabe? Justamente por essa polarização, sabe? E, cara, é a tua família. E brigar por política nem precisaria ser um problema. Não. Se a gente for olhar o teor da discussão, né? Eu fico prestando atenção nas conversas das pessoas, assim, cuidado se você está conversando com alguém perto de mim. Eu fico aqui, E é muito engraçada a discussão, tipo, viu que o fulano falou tal coisa? Mas o Beltrano disse tal coisa. E vão jogando argumentações sem nunca ter lido de verdade, né? Sem nunca ter se aprofundado naquele assunto. É como tu trouxeste, todo mundo tem que ter opinião sobre tudo. Então fica eu vou lá, derivada. leio 1000 manchetes, né? E com as informações das organizações, das empresas, acontece a mesma coisa. Por isso que a nossa comunicação tem que ser objetiva, óbvia, direta, né? Voltada para um público que a gente quer atingir, porque senão essa mensagem só vai ser mais uma propaganda e que alguém vai pegar num recorte e vai usar de uma forma que às vezes não é a que a gente imaginava.
para aquilo, né? Então, de novo, costurando tudo assim, eu acredito sim que o problema em geral é comunicação. Né? E porque a gente não entende a relevância disso. Em geral, é a primeira coisa que se corta. Ai, deu uma crise. Vamos cortar aqui essa área. Não é? Porque não se enxerga que ela é muito maior do que fazer um folder, ou sei lá, né? E não desmerecendo o folder. É muito importante, dependendo para que ter um folder. Sabe? Mas é geralmente a primeira coisa que a gente corta. Porque a gente não entende que ela é permeada, assim. Se a gente for fazer um organograma de uma organização, tem lá, né? O dono e as diversas áreas, certo? E, em geral, a organização coloca, assim, a área jurídica como um apêndice, né? Como um pouco fora desse organograma. Eu acho que a comunicação também tem que estar ali. Ela é diretamente com o dono, porque o dono é quem vai dar os valores da organização, né? Ele que vai te dizer esse discurso coerente, real, e ela permeia todas as áreas. Todos têm que se reportar à comunicação. A gente tem que saber o que está acontecendo em todas as áreas, né? E hoje, na gestão pública, eu vivo um momento muito feliz nesse sentido, que os gestores principais de onde eu atuo entendem isso, são pessoas de comunicação. Então, eles dão muito empoderamento. Aham. Mas é algo difícil, mesmo na iniciativa privada, de a gente ter esse empoderamento da comunicação e a força que ela tem. Poxa, se todos os teus problemas são comunicação, por que ele não é a principal coisa da sua empresa? Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Fiquem aí com esse questionamento. Gente, o papo tá muito bom, mas está acabando o tempo. Sério? Nossa, foi entrei muito numa rápido. crise existencial. Mudou o semblante dela aqui. A gente vai desligar e continuar conversando depois para ela ficar feliz de novo. E eu vou ter que dar uma cortadinha aqui. A gente agora está partindo para esse encerramento. Não queria terminar, mas vamos lá. Marina, rapidinho, por que jornalismo? Porque o jornalismo, ele tem assim como grande missão principal, assim, a missão que a gente fala na faculdade e tal, né? Que é botar luz às coisas que as pessoas querem esconder, né? Iluminar o oculto, né? Que é muito aquilo que a gente falou de a verdade está aí, né? Não tem segredo e as coisas vão acontecer. E quando a gente tem pessoas preocupadas em mostrar o que está acontecendo, em colocar essa luz sobre o oculto, a gente tem a preocupação de fazer melhor. Não é? Quando a gente sabe que a gente está sendo visto, né? O que você faz quando ninguém está vendo, né? Quando a gente sabe que a gente está sendo visto, a gente tem uma preocupação de fazer melhor, de fazer mais bem feito. Então, o jornalismo tem essa missão de olhar e falar assim, cara, isso aqui, legal, parabéns, mas aqui, poxa, talvez não seja o melhor caminho. E levar esse serviço também às pessoas, né? Por meio do jornalismo que a gente fica sabendo de muita coisa, que a gente aprende muita coisa. E é uma ciência que estuda as pessoas, como elas se comunicam, como elas se relacionam, que mostra a vida de qualquer um, independentemente de classe social. Então, eu acredito muito nisso, porque é uma área muito humana, né? É muito sobre gente, é muito sobre pessoas. Então, é uma paixão que eu tenho, assim, e que mesmo mudando de área e utilizando as ferramentas e os aprendizados do jornalismo para fazer outras coisas, que não reportagem, né? Notícia, é algo que eu acho que qualifica a gente como ser humano mesmo, assim. Marina, trazendo esse ponto que você falou, assim, do jornalismo ser a luz, né, de trazer as verdades à tona, queria a tua opinião do que você acha, assim, em relação ao jornalismo nesses últimos tempos, que acabou se entrando um pouco em descrédito nos canais maiores de comunicação, justamente por direcionamentos muito fixos, assim, que você consegue ver que tem uma certa indução de uma opinião. O que você acha sobre esse ponto em questão? É uma questão global, né? Não é uma questão nacional. A gente vê mais aqui porque é onde a gente vive, né? Mas é uma questão global. E eu acho que ela está diretamente relacionada com a indução e com as escolhas que a gente falou antes da bolha que cada um vive, né? É claro que eu não acredito em jornalismo neutro, né? Há uma grande discussão na academia sobre isso, porque sempre tem intencionalidade, sempre tem
pontos para onde você quer que olhe. Isso sempre aconteceu, né? Tem teorias do jornalismo que falam sobre isso. E o que a gente precisa entender é, a questão editorial, de como o veículo se posicione, de ele ser honesto em relação a isso, da mesma forma que a gente cobra das empresas coerências e honestidades, do veículo se posicionar. 2, de a gente aprender a usar os veículos. Eles não são unânimes. Não existe 100% certo, 100% errado. Isso é coisa de série. Isso é coisa do cinema, não existe. Todo mundo às vezes erra, às vezes acerta. Às vezes erra tentando acertar, às vezes acerta tentando errar. Às vezes tá certo dentro desse contexto, mas aí 2 dias depois não é mais certo o que a gente fez. Então, a gente não pode julgar como... Não, esse funciona, esse não funciona. Peraí, ele tá cumprindo a cartilha, né? O jornalismo tem ali métodos, processos. Ele está fazendo tudo o que ele tem que fazer? Ele está realmente me induzindo a pensar assim? Ou é o meu viés que enxerga essa comunicação de outra forma? Toda comunicação, ela tem um emissor, mas ela tem um receptor. Eu não tenho controle sobre a forma como tu vai ouvir a minha mensagem. Eu tenho controle em relação à mensagem que eu mando para ti. E aí, por isso que eu tenho que ser objetiva, direta, para tu entender de certa forma. Agora, dependendo da maneira como eu fizer, se tu é uma pessoa que nunca gostou da cor laranja, azul, amarela, e eu te usar essas cores, quem sabe aquilo vai te sair de um jeito do que sairia diferente para ele, que adora a cor laranja, azul, amarelo. Sabe? Então, tem sim a parte de responsabilidade dos veículos, mas tem a nossa parte como pessoas que estão recebendo aquela mensagem. Até porque a gente não é obrigado a receber nada, né? Se a gente está lá indo atrás daquela informação, a gente também tem culpa. E a gente tem que ter essa visão flexível de conhecer os diferentes, né? De olhar os diferentes pontos de vista, não só quem concorda com a gente, né? Ou com quem a gente concorda, assim. E a gente falava até um pouquinho antes da gravação sobre a importância de, poxa, todo mundo fala, todo mundo deveria aprender empreendedorismo na escola, todo mundo deveria aprender educação financeira na escola, né? Eu acho que as pessoas tinham que ter educação midiática, saber, quando tu vai tirar uma foto, o que é foto plongé, foto contra plongé, né? Quando eu tiro uma foto de cima, que eu diminuo a pessoa, eu boto ela como coitado, como pequeno. Se eu tiro a foto de baixo para cima, esse veículo aqui, botou a foto do cara todo escuro. O que ele quer dizer com isso? Não é errado o veículo ter uma posição. Errado é a gente não entender isso. Seja porque o veículo não foi sincero ou porque a gente não tem essa capacidade de entender. E aí acha que está todo mundo tentando nos enganar, quando a mensagem é muito clara. Entendeu? Meu Deus, gente. Agora sim. Olha essa mulher. A gente teve implícito aqui uma aula de semiótica. Né? Nossa, não tô... Tá camuflado aqui. Tadinha de mim, não entendo nada de semiótica. Tá camuflado aqui dentro do discurso dela. Mas, gente, é isso. Marina, que bom, né, falar aqui contigo. Muito legal. Bom que tu aceitou o convite de vir gravar com a gente, né? Pena que acabou. Mas saio de novo com uma sensação de que ainda tô com dúvida. Quero mais. Ela tem muito para passar pra gente, né? Gente, eu agradeço muitíssimo o convite, assim. Acho que é muito importante a gente ter iniciativas como a que vocês estão tendo, né? Como a gente conversou, o negócio é começar, o negócio é fazer e ir se aperfeiçoando, né? É importante a gente ter espaços para discutir todos os tipos de assunto e ter essa abertura, assim. Então, parabéns pelo Segue Reto, vida longa. E contem sempre comigo. Obrigada. Quem gostou do papo aí, quiser, pode me acompanhar também, né? Não sou muito ativa, mas pretendo ser mais, mas pode me acompanhar nas minhas redes sociais, né? Meus contatos, aposto que vão me marcar aí. Já. Marina A. Andrade. Então, podem me procurar, né? LinkedIn, qualquer coisa que for. Estamos aí para bater um papo. Né? E segue toda a vida reta. Se você estiver precisando de um gerenciamento de crise, vocês tiveram uma aula hoje, podem ter uma consultoria. Exatamente, mas aí é uma parte paga. E se vocês conhecerem alguém como a Marina, querem que venha aqui conversar com a gente, deixem nos comentários, nos indica, nos manda DM. A gente está sempre atrás de boas histórias e pessoas que consigam nos ensinar coisas novas. Perfeito, muito bom. Marina, então os seus ensinamentos seriam olhar mais do que um ponto de vista, procurar informações opostas àquilo que a gente está vivendo. E que mais que você pode deixar para a gente só de... ser flexível, né? Ouvir
entender, não ser tão preto, branco no branco, né? A gente conseguir ir além das coisas que a gente às vezes se impõe como verdades, assim, né? Entender que verdades são nada mais do que recortes, né? E é isso, acho que sim. E segue toda Segue toda a vida reta. É isso aí.